Bem, vamos dar início, então, à segunda parte do nosso seminário. Esse seminário ele foi concebido como uma homenagem ao nosso querido José Júlio Sena, homenagem esta que se divide em duas partes. A primeira parte, a homenagem foi mais direta, quando nós tivemos um importante alerta que nos foi feito da necessidade de ambiência política para que os economistas possam ser mais úteis ao país, pelo Afonso Celso Pastore. Depois tivemos a participação do Sérgio Verlang falando sobre a produção bibliográfica do homenageado, uma aula de história de teoria monetária e de teoria monetária ao mesmo tempo, do Fernando Holanda. E, por último, Castelo Branco, se aproveitando da sua experiência como ex-professor da IPGE, ex-membro do mercado financeiro, ex-diretor do Banco Central e também atualmente no Conselho da Petrobras, nos trouxe considerações importantíssimas, tanto de ordem de eficiência econômica quanto de ordem de produção. Então, essa foi a primeira parte. E os trabalhos do Zé Júlio foram analisados mais diretamente. Essa segunda parte se prevê uma homenagem um pouco mais indireta, porque o Zé Júlio será homenageado através de uma análise a um dos entes queridos dele, que eu, como aluno, testemunho já, como aluno dele em 1981, portanto são 35 anos atrás, eu testemunho ao longo desses 35 anos, que é o nosso país. Nós vamos fazer análises construtivas, positivas, talvez também normativas, sobre o nosso país. Mas eu gostaria apenas de fazer uma breve introdução de provocação. Em 1968, o Milton Friedman, na sua palestra à Associação Americana de Economia, ele estava escrevendo aquele Role of Monetary Policy, e ele escreveu uma frase muito interessante: não esperem muito da política monetária, mas esperem que ela seja suficiente para controlar a inflação. Entretanto, em 1980, o Thomas Sargent e o Wallace questionaram até mesmo aquela segunda parte do Milton Friedman. Haverá ocasiões em que, mesmo para controlar a inflação, a moeda poderá ter dificuldades. E eu observo que os termos cunhados pelo Sargent e pelo Wallace fazem parte do dia a dia que a gente lê na mídia. Eles falaram claramente: existe um caminho em que a moeda domina, portanto, o presidente do Banco Central fala a expansão monetária é essa, ou um português mais moderno da área monetária, a expansão dos juros é essa, e a parte fiscal que se ajuste, seria a dominância monetária. E cunharam também o termo de dominância fiscal. Não, aí o governo determina a trajetória da política fiscal é essa e deixa o pessoal da moeda se ajeitar. Então eu procurei alguma coisa que traduzisse o que eu tenho observado na mídia em termos desta dicotomia sobre quem domina quem, se é a fiscal ou é a monetária. E consegui um filminho de 20 segundos que nos orienta sobre isso.
deles pula do carro, o outro segue em frente. Esse é o chamado Game of the Chicken. O problema desse jogo é que quem ganha é quem pula depois. Só que quem ganha corre um perigo muito grande. Cabe a cada um de vocês saber, naquele jogo, quem é quem. Se o que pula é a monetária ou se o que pula é a fiscal. A meu ver, no Brasil, um carro está na frente do outro. O fiscal está na frente da monetária. Se o fiscal decidir pular, a monetária consegue frear, aquele grito do final não acontece. Entretanto, se o fiscal continua e a monetária também, e a monetária quer conter o fiscal, o problema pode ser complicado. Se ela não conseguir e tiver que pular do carro, o problema pode ser mais complicado. Então, com essa provocação, esse é um tema macro, mas que faz parte também da questão monetária. Eu vou, então, dar início à nossa sessão. Ninguém tem problema de avião. Tá. Então, vamos seguir o programa da forma como estabelecido, que está em ordem alfabética. Por favor, o Afonso Bevilacqua. Tanto pelo Afonso quanto pelo Bevilacqua, acho que eu falo antes. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Rubens e aos organizadores pelo convite para participar dessa justa homenagem ao Zé Júlio e às suas contribuições para o estudo e prática de economia monetária no país, que foram também avaliadas pelos participantes da mesa anterior. É um grande prazer estar aqui também hoje, fazendo parte dessa mesa com o Loio, o Mário, o Rodrigo. É uma reunião do Copom que nunca ocorreu, porque o Mário e o Loio nunca sentaram no mesmo Copom, mas nos meus 39 Copons, 28 foram com o Rodrigo, 21 com o Loio e 6, se não me falha a memória, com o Mário. Então, foram vários... 6,5, é verdade. Então, foram vários desafios que a gente teve a oportunidade de avaliar lá naquele 20º andar do prédio do Banco Central em Brasília. Os desafios hoje são bastante grandes. Basta você olhar para os valores crescentes, para o IPCA ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, olhar que a inflação voltou a frequentar o perigoso território de 2 dígitos, de onde ela parecia ter saído de vez há pouco mais de uma década. Basta você olhar o distanciamento sistemático que se consolidou a partir de 2011 entre as expectativas de inflação dos agentes econômicos e a meta de 4,5% determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Mas, embora esses desafios sejam bastante significativos, as perspectivas para o seu correto enfrentamento hoje permanecem bastante incertas. Então, por isso, antes de nós discutirmos os desafios para a condução da política monetária, acho que é preciso gastar algum tempo examinando alguns desafios bem maiores com os quais se defronta hoje a economia brasileira. Sem qualquer sombra de dúvida, o principal desafio para o país hoje, na área econômica, é estancar o processo de queda livre na atividade e retomar, o mais breve possível, uma trajetória sustentada de crescimento. No início do segundo mandato do atual presidente, havia um amplo consenso entre os analistas que 2015 ia ser um ano difícil. Você precisava lidar com o legado econômico do mandato presidencial anterior, que já tinha entrado para a história como o período de menor crescimento para a economia brasileira desde a estabilização em 94. Em janeiro de 2015, os analistas, que toda semana são consultados pela pesquisa Focus do Banco Central, imaginavam que em 2015 a economia ia crescer apenas 0,5%. Havia percepção de que as medidas adotadas para reverter os desequilíbrios introduzidos nos anos anteriores, como, por exemplo, a aceleração da inflação para 6,5% em 2014, iam resultar numa menor taxa de expansão da economia. Se você olhasse os mesmos dados da pesquisa Foco, ainda no início do ano passado, se esperava uma recuperação moderada a partir de 2016, 2017, 2018,
com crescimento de 1,8%, 2% e 2,5%, respectivamente. Essa trajetória, né, que era uma trajetória de sonho, dado o que nós temos hoje, já faria com o crescimento médio no segundo mandato do atual presidente fosse ainda mais baixo do que no mandato anterior. Pouco mais de um ano depois, os desequilíbrios que resultaram da condução das políticas macroeconômicas no mandato presidencial anterior não só não foram enfrentados corretamente, em várias dimensões eles foram, na verdade, exacerbados. E, com isso, houve uma deterioração dramática nas perspectivas de crescimento para o país. Depois de uma queda no PIB de cerca de 4% no ano passado, as expectativas dos analistas indicavam, no início dessa semana, um crescimento de menos 3,5% e 1,5% para os anos 2016 a 2018. Essas previsões, se confirmarem, vão fazer com que a gente tenha, nesse segundo mandato do atual presidente, um crescimento médio espantoso de menos 0,1% e 3%. A explicação para esse desempenho macroeconômico trágico do país no passado recente, e a julgar pelas expectativas, talvez no futuro próximo, reside num conjunto de fatores conhecidos. Um ponto de partida muito ruim, resultado de escolhas equivocadas de política econômica ao longo do mandato presidencial anterior, mas a implementação inadequada de políticas corretivas num contexto de crescente fragilidade política no país. A partir do início do segundo mandato do atual presidente, em janeiro do ano passado, a combinação de um ambiente político crescentemente conflagrado, com várias decisões equivocadas, principalmente de política fiscal, levou a uma rápida deterioração nos resultados de curto prazo, fazendo com que os agentes revisassem para pior, de uma forma dramática, as perspectivas para o crescimento do país nos próximos anos. Em consequência, o país vive, já há algum tempo, uma crise de confiança clássica motivada pela percepção de que a trajetória das contas públicas tornou-se insustentável. Toda a evidência disponível acerca desse tipo de crise sugere que a solução passa necessariamente por uma resposta incisiva de política econômica, com uma mudança significativa no regime fiscal. Sem isso, não há como reverter a crise e voltar a crescer. Quanto mais esse tipo de mudança é retardada, maior passa a ser o ceticismo em relação à possibilidade que ela venha a ocorrer, e mais difícil se torna a interrupção da dinâmica perversa que se estabelece entre a deterioração no quadro fiscal, a piora na percepção de risco, com consequências evidentes para o custo de capital em toda a economia, a elevação rápida no endividamento e perspectivas menos favoráveis para o crescimento que acabam levando a uma nova rodada de deterioração das contas públicas. O que deveria ser feito para reverter essa trajetória? Quais as chances que essa reversão venha a ocorrer ainda no atual mandato presidencial? Como evoluiria a economia brasileira num cenário em que a reversão do quadro atual não fosse levada a cabo? E, finalmente, quais as implicações para a política monetária? Essas são algumas das questões que eu pretendo abordar nessa minha intervenção inicial. Como nós tivemos oportunidade de discutir nesse mesmo seminário há exatamente um ano, entre 2008 e 2014, no contexto da malfadada nova matriz macroeconômica, houve uma deterioração progressiva no arcabouço de política macroeconômica que tinha propiciado a retomada do crescimento na década anterior. Os maiores danos introduzidos nesse arcabouço de política econômica, sem sombra de dúvida, estiveram associados à mudança dramática na gestão das contas públicas a partir da reta final do segundo governo Lula, que reverteu a trajetória de queda do endividamento público como proporção do PIB que vinha ocorrendo desde 2003. Em consequência de uma série de decisões equivocadas, que são hoje amplamente conhecidas, a relação dívida bruta-PIB aumentou quase 5 pontos de porcentagem entre o fim de 2011 e o fim de 2014. Assim, quando começou o segundo mandato do atual presidente, havia pela frente um desafio nada desprezível na área fiscal, que era retomar a sustentabilidade das contas públicas, aumentando permanentemente o superávit primário, de forma a assegurar a reversão da trajetória de elevação da relação dívida bruta-PIB. A tarefa mais importante seria restaurar a credibilidade do regime fiscal e reverter o processo de desconstrução institucional que tinha sido levado a cabo nos anos anteriores. Sem isso, dificilmente o país ingressaria novamente numa trajetória sustentável de crescimento.
A estratégia foi adotada, previa um ajuste gradual ao longo do tempo, com a expectativa de que medidas adicionais destinadas a tratar de aspectos estruturais do desequilíbrio fiscal, como regras mais rígidas para a concessão de abono salarial, seguro-desemprego, auxílio-doença e pensão por morte, tivessem também um efeito indireto na dinâmica da dívida via redução da percepção de risco e assim ajudassem a restaurar o crescimento e tornassem o ajuste mais efetivo. Como nós sabemos hoje, os resultados acabaram sendo muito piores do que os esperados e a relação entre a dívida bruta e o PIB encerrou 2015 com mais 9 pontos de porcentagem em relação ao fim do ano anterior. Então, o resultado da história é que nós continuamos enfrentando o mesmo conjunto de desafios que já existiam no início de 2015, amplificados significativamente pelos péssimos resultados obtidos ao longo dos últimos meses e pela perda visível de credibilidade que ocorreu desde o início do ano passado. Qual a probabilidade de que daqui por diante esse cenário seja revertido de forma definitiva? Ou colocando a questão de outra forma, qual a chance de daqui para frente nós ingressemos numa trajetória que nos conduza de volta ao caminho sustentável para as contas públicas, removendo assim o principal empecilho que existe para a retomada do crescimento no país? A experiência brasileira anterior com crises, 98, 2003, e a ampla evidência que existe para outros países mostra que essa tarefa de reversão de uma trajetória de crescimento rápido do endividamento não é, de forma nenhuma, uma tarefa fácil. Tá? Em 98, nós vivíamos uma fase em que a estabilização monetária muito bem sucedida tinha explicitado o desequilíbrio fiscal que existia no país, tinha juros elevados associados ao regime de câmbio fixo, reconhecimento de passivos ocultos, os famosos esqueletos, e resultados primários deficientes, que levou ao rápido crescimento da dívida bruta. Tá? Em novembro de 98, o país anunciou um programa com apoio do FMI, que previa que você passasse de um superávit primário, aqui nas contas do governo central, de 0,6% do PIB em 98, para superávit de 1,8% em 99, 2% do PIB em 2000, 2,3% do PIB em 2001, e o objetivo era estabilizar a relação dívida-PIB já em 2000. Apesar do cumprimento estrito das metas de superávit primário, a relação dívida bruta-PIB subiu a cada ano, chegando a 65% em 2002. No episódio seguinte, também houve um reforço na postura fiscal. Aqui eu estou usando dados do período, antes das revisões feitas no PIB. Então, para o setor público consolidado, o superávit primário subiu de 3,9% em 2002 para 4,3% do PIB em 2003, 4,6% do PIB em 2004, 4,8% do PIB em 2005. Com isso, a relação dívida-PIB finalmente entrou numa trajetória de queda até o fim da década. A lição dos dois ajustes é que, em primeiro lugar, você poder aumentar a carga tributária, como ocorreu entre 99 e 2002, quando ela subiu mais de 3% do PIB, ajuda bastante. Você persistir no ajuste, mantendo valores que são mais do que suficientes para estabilizar a relação dívida-PIB por um período mais longo, é essencial para colocar a trajetória da dívida em queda. Certamente, nos dois quesitos, as dificuldades hoje são muito maiores do que foram em 98 ou 2003, quando a carga tributária do país era menor e quando a disposição de consertar a política econômica também era bem mais significativa. O que diz a experiência internacional? Basicamente, a experiência internacional tem uma literatura enorme, em grande medida concentrada em países europeus, também tem alguma evidência para economias latino-americanas, mas mais esparsa, basicamente que ajustes fortes, ajustes significativos na posição primária do setor público consolidado e ajustes persistentes tendem a ter sucesso na redução da relação dívida-PIB. Além disso, os ajustes tendem a ser mais bem-sucedidos na reversão da trajetória do endividamento, quando eles recaem mais em cortes de gastos do que em aumentos de despesas, e dentro dos gastos ajuda muito mais quando o corte ocorre em programas de transferência.
Mas a literatura também mostra que é muito mais difícil você observar ajustes bem-sucedidos quando a economia está em recessão, e é mais difícil você implementar ajustes que vão acabar dando certo quando você tem governos de coalizão, e fica muito mais complicado você decidir sobre quem vai cair o custo político do ajuste. Muito bem, dadas essas características, qual a probabilidade que um ajuste nessa linha bem-sucedido venha a ser implementado no país? Os eventos das últimas semanas, principalmente da última semana, elevaram a probabilidade de que a presidente talvez não termine o seu mandato. No entanto, esse desfecho continua ainda cercado de uma enorme incerteza. Então, dadas as consequências do cenário atual para a economia, eu tenho algum ceticismo a respeito da permanência da presidente até o fim do mandato, embora tenha dificuldade de antever o mecanismo que poderia removê-la do poder, mas feita essa ressalva, vamos deixar de lado o cenário político por hora e concentrar a atenção no cenário mais provável para a evolução da economia, condicionando esse cenário à hipótese de que a atual correlação de forças continue governando o país. Nesse caso, parece muito pouco provável que a crise seja atacada de forma satisfatória. É improvável que um ajuste fiscal com as características necessárias venha a ser implementado. No curto prazo, todo o capital político do governo está concentrado em impedir o impeachment. Mesmo que o impeachment venha a sair de cena, que parece um evento de menor probabilidade hoje, dificilmente você teria apoio no Congresso para medidas que aumentassem as chances do partido do governo ser bem-sucedido nas próximas eleições, e mesmo que isso viesse a ocorrer, o risco de que o governo patrocinasse uma agenda com tais medidas é próximo a zero, já que, inevitavelmente, a busca de apoio na sua base política irá obrigá-lo a reduzir e não aumentar a intensidade de qualquer ajuste, em relação ao qual, para começar a história, já não existe convicção nenhuma. Então, assim, mesmo em cenários extremamente otimistas, em que você supusesse o cumprimento das metas originais do superávit primário, lá de trás, de 2015, 0,15, 0,7, 1,3, 2% do PIB, a trajetória da dívida bruta continuaria em elevação até o final do atual mandato em 2018. Em cenários um pouco menos otimistas, em que o déficit primário vai sendo reduzido apenas lentamente, até chegar ao equilíbrio em 2018, a dívida cresce bem mais rápido. É capaz de chegar aí facilmente a 80%. Se nós considerarmos cenários mais desafiadores e bem mais realistas, em que o resultado primário permanece em torno dos valores observados recentemente e os juros continuam altos, nós podemos chegar facilmente a valores na casa de 90% do PIB em 2018. Dado isso, quais serão as consequências para a economia da falta de implementação do ajuste requerido? Algumas das consequências já foram abordadas na sessão anterior. Em relação à dívida mobiliária, por exemplo, prazo médio, custo, composição por instrumento tendem a piorar ao longo do tempo. Hoje o ponto de partida é melhor do que no período que antecedeu a crise de 98, mas a velocidade de deterioração pode vir a ser muito alta. Isso é uma coisa muito difícil de prever. Vai depender da evolução das expectativas em relação ao regime fiscal, que, por sua vez, está intrinsecamente ligada à perspectiva de resolução do conflito político. Qual é a trajetória mais provável para a economia nesse cenário? O prêmio de risco vai continuar pressionado, possivelmente em níveis ainda mais elevados do que no passado recente. O crescimento vai continuar negativo por um período maior do que se supõe hoje. Naturalmente, após algum tempo, a queda vai ser grande o suficiente para que você possa ter alguma recuperação cíclica. Não creio que nós tenhamos chegado lá. Desemprego crescente, inflação muito mais alta do que se imagina hoje, especialmente tendo em vista as condições extremamente precárias da economia real. Em consequência, a economia vai se tornar crescentemente vulnerável e vai aumentar a probabilidade de que você observe algum acidente de percurso, provavelmente alguma coisa relacionada ao mercado de crédito, que tem chance de ocorrer mais cedo no setor privado do que no setor público. O que haveria se você tivesse uma eventual mudança de governo?
Certamente a probabilidade de estabilização da dinâmica da dívida se elevaria. No entanto, dado o ponto de partida no que diz respeito ao resultado primário e ao estoque do endividamento, talvez a dinâmica da dívida não melhore com a velocidade suficiente para que as preocupações sobre solvência do setor público saiam de cena imediatamente. Tá? Sem dúvida, uma mudança de governo e a melhora nos indicadores de confiança a ela associados teriam um impacto na atividade. Esse impacto na atividade levaria ao aumento nas receitas primárias, mas mesmo assim, o ponto de partida nos gastos primários e a rigidez na sua estrutura fazem com que os superávites primários requeridos para estabilizar a relação dívida-PIB só possam ser obtidos com a introdução de alterações significativas nas regras de dispêndio público, que naturalmente vão demandar liderança e determinação do ponto de vista político, que talvez não estejam disponíveis num primeiro momento, tendo em vista o fato de que nós estaríamos num período de transição, cuja estabilidade pode ser questionada em função de eventuais desdobramentos da atual crise. Haveria, então, uma melhora no ambiente macroeconômico de curto prazo, mas na ausência de reformas, principalmente na área fiscal, as incertezas acerca da sustentabilidade fiscal permaneceriam, certamente em menor escala, mas continuariam impedindo a retomada do crescimento a taxas mais elevadas. Quais seriam os desafios para a política monetária nesses diferentes cenários? No cenário de continuidade da atual liderança por um período maior, que no limite pode se encerrar apenas em 2018, a eficácia da política monetária naturalmente vai ser crescentemente questionada, mas ela vai passar a operar progressivamente à sombra da dominância fiscal. Dado que nós temos hoje um cenário muito difícil para as contas públicas, com perspectivas de deterioração adicional, é possível que nós cheguemos em algum momento a uma situação limite que não haja mais nada para fazer. Eventualmente, a inflação passaria a subir por conta do desequilíbrio nas contas públicas e a tentativa de controlá-la com elevações nas taxas de juros teria efeito contrário. Por outro lado, se houver a perspectiva de que, embora muito grave no presente, a situação possa se resolver no futuro, como parece ser o caso hoje, não há nenhuma razão para não continuar utilizando a taxa de juros como instrumento de política monetária no contexto do atual regime. A propósito, com todo o caos reinante no país e com toda a dificuldade da gestão monetária em alinhar a inflação com a meta de 4,5% a partir de 2010, o regime de metas tem funcionado bastante bem. Tem sido um regime que tem mostrado um grau de robustez bastante significativo nas condições adversas em que a economia do país se encontra. Então, nesse contexto, a política monetária deve, na medida do possível, de acordo com o cenário prospectivo para a inflação, continuar cumprindo o seu papel, ajustando periodicamente a taxa de juros nominal para evitar que a inflação acelere, reduzindo-a, eventualmente, para evitar que a inflação fique muito baixa. Enquanto a perspectiva de reversão do descontrole fiscal existir, não há por que o Banco Central não atuar para ajudar a conter a elevação da inflação, mesmo que essa tarefa seja uma tarefa enormemente dificultada pela política fiscal. O cenário de mudança na liderança é um cenário em que os desafios também são significativos, embora sejam desafios de uma natureza mais tradicional. Seria necessário, finalmente, levar a cabo um processo de desinflação que permita voltarmos a ver a inflação estabilizada em torno da meta de 4,5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, e, quem sabe, no estágio posterior, trazer a inflação para níveis, a meta e a inflação para níveis comparáveis com outras economias emergentes que adotam o regime de metas para a inflação. Dependendo do grau de deterioração no quadro inflacionário até o momento em que você tenha uma eventual transição de poder, o desafio da desinflação pode se tornar ainda mais intenso. E pode acabar demandando o uso de taxas de juros em níveis que hoje não se imaginam, dada a percepção de que a queda na atividade nos últimos anos ainda vai ter um efeito significativo na inflação. Com a recuperação da atividade, com uma mudança no regime político e com um efeito da crise nos últimos anos no crescimento potencial da economia,
não é muito claro qual vai ser o nível de inflação com que a economia vai sair dessa crise, né? E também não é muito claro qual vai ser a disposição que vai existir para implementar novas elevações na taxa de juros básica para promover a convergência da inflação para a meta de 4,5%, caso essa venha a ser uma decisão inequívoca de política econômica. A boa notícia é que isso já foi feito no passado, funcionou, não há nada que impeça a inflação de voltar à meta de 4,5%, obviamente nesse mundo mais benigno, que você tem uma transição política, né? A inflação pode retornar a 4,5%, desde que esse seja um objetivo de verdade da política econômica. Tá? Acho que eu já me alonguei bastante nessa intervenção inicial, vou parar por aqui, ouvir as apresentações dos meus colegas de painel. Novamente, meus parabéns ao Zé Júlio, meu agradecimento pelo honroso convite para estar aqui no dia de hoje, participando dessa bonita homenagem. Deixa eu dar uma palavra sobre como eu pretendo conduzir o painel. Esse painel é mais técnico do que o painel anterior, tem outro objetivo. Então, em função disso, eu acho muito importante abrir posteriormente as colocações dos painelistas ao público, para que haja perguntas mediante identificação. Nós não podemos nos furtar dessa grande possibilidade. Temos aqui 4 pessoas que já tiveram em suas mãos a condição política monetária e que trazem aqui a sua experiência no dia de hoje. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta apenas, Afonso, na sua intervenção, no cenário 1, cenário que não há uma mudança política. Existem 2 visões alternativas do que seria a impotência da política monetária, uma mais radical, outra menos radical. A mais radical é que ela seria impotente já na proximidade de hoje, quer dizer, daqui para frente, ou do ano que vem para frente, ou coisa semelhante. E a menos radical é a pessoa que olha uma trajetória de gastos públicos e taxação independentes e dadas e pensa no valor atual do imposto inflacionário. Então, essas pessoas pensam assim, será que nós não estaríamos simplesmente nessa trajetória política mais difícil, trocando uma inflação menor hoje, quer dizer, eu não sou tão pessimista, esse raciocínio não seria tão pessimista ao longo de dizer que não existe potência, quer dizer, existe potência, mas será que não seria só uma troca de inflação hoje por mais inflação amanhã? Seria essa a sua visão? Eu acho que no mundo em que você conseguisse estabelecer definitivamente que você está no regime perverso, não haveria dúvida. Na prática, as coisas são mais complicadas, né? Nós estamos discutindo aqui hoje que se houver uma mudança na política fiscal, você volta a ter maior capacidade de controlar a trajetória da inflação. A perspectiva é que você tem graus variados de dificuldade para a política monetária. É muito difícil você precisar ex ante a partir de que momento a política monetária deixa de funcionar, né? Eu não vejo nenhuma evidência no corrente de que a política monetária esteja completamente impotente para afetar a inflação, né? Ela certamente teria muito mais efeito sobre as contas públicas, né? Tem questões relacionadas à otimalidade de você aumentar ou não os juros no contexto de grande desaceleração, grande queda do produto, mas eu não acho que a política monetária já tenha deixado de funcionar, tá? Então eu acho que ela deveria continuar cumprindo o seu papel, ainda que esse papel tivesse bastante atrapalhado, né, pelo estado em que se encontra a política fiscal. Obviamente, se em algum momento você estabelecer que você está numa trajetória sem volta, aí nós vamos descobrir que a política monetária não funciona mais, tá? Mas não há nenhuma razão a priori para estabelecer que nós já estejamos nesse regime. Inclusive, acho que tem evidências de que nós não estamos num regime onde a política monetária não funcione mais. Ela funciona cada vez menos, à medida que o desequilíbrio fiscal se acentua, mas ela continua funcionando. Ótimo, muito bom. Bem, então vamos passar agora ao colega Eduardo Loi, por gentileza. Bom, obrigado, Rubens. Obrigado a
todos pelo convite. Assim como disse o Afonso, é uma honra e um prazer estar aqui hoje, nessa bonita ocasião em homenagem ao admirado e estimado Zé Júlio Sena. Participando, como estou participando hoje de um painel de tamanha diversidade intelectual, eu fui protegido pela ordem alfabética, sendo somente o segundo a falar, e já tenho muito pouca coisa a acrescentar, vamos dizer assim, ao que o Afonso já disse. Eu lastimo pelo Rodrigo, que vai ficar por último. Isso, não, mas Azevedo não resolve, porque é a média entre as duas primeiras letras. Entre o A e o Z, você fica por ali. No... A e B dá A menos ou B mais. Bom, eu diria o seguinte, eu acho que gostaria de começar fazendo a mesma observação que o Afonso. Fica, às vezes, parecendo até um exercício vamos dizer, fútil, a gente ficar discutindo aqui todas as minúcias, não é isso, dos desafios na condução da política monetária especificamente, quando há desafios com que o país se depara para o funcionamento, vamos dizer assim, do governo, de forma geral, que são bastante mais preocupantes e graves do que a trajetória da política monetária especificamente neste momento. Mas, respeitando, vamos dizer assim, o tema que nos é proposto e aceitando, como eu acho que nós devemos aceitar, que o fato de que nós temos dificuldades ainda maiores não faz desaparecer a importância das dificuldades talvez menores que nós já tínhamos antes, eu gostaria de me ater mesmo à questão da política monetária e as dificuldades que algumas outras condições de contorno de política macroeconômica representam para a efetividade da política monetária. Eu começaria dizendo que os desafios que nós temos hoje para a condução da política monetária são, em parte, desafios que nós já tínhamos um ano atrás ou 2 anos atrás, e são desafios que já eram, naquele momento, ou naqueles momentos, já eram maiores do que tinham sido outrora. As condições para que a política monetária tivesse sucesso, não é? Num exercício de produzir convergência da inflação para a meta atribuída ao Banco Central, já haviam se tornado mais desfavoráveis do que foram em outros momentos. E isso decorria de uma variedade de fatores, essa que eu acho que eles moram primordialmente, né, usando aqui a lista de equações que o Fernando Holanda nos mostrou aqui no meu painel, moram todos na curva de Phillips. A curva de Phillips já não era tão nossa amiga quanto ela um dia foi. Por quê? Bom, nós já tínhamos uma situação em que as expectativas de inflação para horizontes mais longos, ao contrário do que foi o caso em outros momentos do regime de metas de inflação, já estavam, vamos dizer assim, bastante desancoradas em relação à meta. Houve até, eu diria, um processo de reancoragem dessas expectativas conforme capturadas na pesquisa Focus ao longo da primeira metade do ano passado, mas essa reancoragem acabou se desfazendo mais recentemente, mas, de fato, nós voltamos ao momento em que estávamos antes, vamos dizer assim, dessa reancoragem breve que aconteceu. Não é fácil, não é? Num momento como este, eu não estou falando do momento de extrema dificuldade política, mas do momento em que nós estamos olhando para trás e vendo o nosso retrospecto de desempenho no regime de metas de inflação, eu não acho que seja fácil convencer, vamos dizer assim, os agentes econômicos de que o melhor palpite que eles possam ter para quanto vai ser a inflação daqui a 3, 4, 5 anos, quando a influência da inflação corrente hoje sobre os resultados desses anos mais distantes já tiver diminuído
em relação à influência que a inflação corrente terá sobre a inflação, por exemplo, do ano que vem. Não é? Mas neste momento mais distante, eu não sei como convencer alguém de que, estando o Brasil no seu 18º ano de regime de metas de inflação, e nesses 18 anos, tendo visto a inflação ficar abaixo da meta, abaixo de verdade, não vale 2, 5, 10 basis points, somente em um ano, e nos outros 17 tendo ficado ou naquilo que o Banco Central costumou chamar de entorno, ou se não entorno, bastante acima, e inclusive já há vários anos realmente bastante acima, na vizinhança de 6% ou mais, não é? Eu teria dificuldade de persuadir alguém, a não ser que houvesse alguma razão para que as pessoas acreditassem que o futuro vai ser muito diferente do que foi o passado, de novo, dado por todo esse histórico, que as pessoas, não, 4,5 é o meu melhor palpite. Tem chance de ser mais, tem chance de ser menos, na média eu vou dar aí 4,5 como palpite. Não é natural que as pessoas, a esta altura, queiram fazer isso, não é? Até que elas tenham sido convencidas novamente, talvez por uma notícia a respeito de uma mudança de abordagem, ou talvez por mudanças de circunstâncias, ou o que quer que seja, que de fato o que nós teremos nos anos vindouros em termos de desempenho de controle da inflação será muito melhor do que aquilo que nós acumulamos, ou seja, na nossa bagagem nesses já 18 anos. Não é? Além disso, não é, a inflação é mais elevada e persistentemente mais elevada, como nós temos visto, e eu não estou ainda nem falando de inflações em 2 dígitos, como estamos tendo agora mais recentemente, mas as inflações assim, entre 6, 6,5, por um período mais prolongado, isso normalmente haveria, e parece ter feito, alimentar mecanismos retrospectivos, não é? De realimentação inflacionária, inércia, ou formal, contratual, consuetudinário, o que você quiser que seja, o que torna também mais difícil, independente ou separadamente da desancoragem das expectativas de inflação, fazer com que a inflação convirja para a meta tudo mais constante. E em terceiro lugar, para não esquecer, um componente a mais, não é? Da curva de Phillips, o problema de que, como o Afonso já mencionou, tendo havido a percepção, que eu acho que hoje é bastante consensual, de que, pelo menos nas condições que vigoraram nos últimos anos e nas condições que possivelmente vigorarão no futuro próximo, não é? Uma redução significativa, não é? do produto potencial, nós nos vemos, não é? Quando é necessário criar uma quantidade qualquer de hiato do produto para, vamos dizer, empurrar a inflação no sentido da queda, nós nos vemos às voltas com resultados do crescimento do PIB, né, do chamado headline, né, do número cheio, que são terríveis, né, porque para ficar abaixo do potencial você precisa realmente ficar em taxas de crescimento muito baixas. Então tudo isso dificulta e muito o processo de desinflação, mas de novo, isto não são características que nós das quais nós estamos nos dando conta hoje ou nos últimos meses. Isso é uma coisa que nós já temos, já tínhamos um ano atrás, já tínhamos 2 anos atrás, quando a percepção, vamos dizer assim, da criticalidade, não é, do ambiente político e econômico em geral não era a mesma que é hoje. Tá? O que pode, vamos lá, desfazer esses problemas, o que pode corrigir esses problemas e acabar levando a uma convergência de inflação mais rápida. Uma seria, de fato, a percepção de que há uma mudança, quero chamar de estrutural, mas uma mudança permanente ou persistente, não é isso?
de abordagem a esses problemas, que seja percebida assim pelos agentes econômicos, e os agentes econômicos cheguem à conclusão de que mesmo com circunstâncias desfavoráveis, talvez mais desfavoráveis ainda do que foram no passado, agora sim haverá, vamos dizer assim, a persistência, ou haverá a vontade, o compromisso, não é, de produzir uma convergência mais rápida. Isso eu não acho que seja algo que se produza com ações pontuais. Eu acho que isso somente, de fato, uma mudança muito mais significativa e óbvia, não é? Aos olhos dos agentes econômicos, seria capaz de produzir. Ou isso, ou então uma surpresa, não é? Uma surpresa positiva com, vamos dizer, o rendimento desinflacionário da contração econômica que nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando uma contração econômica que eu ousaria dizer nenhum macroeconomista, banqueiro central, o que quer que seja, receitaria como parte de um programa de desinflação. Ela está acontecendo não por vontade dos gestores da demanda agregada na economia, ela está acontecendo por uma série de fatores econômicos e não econômicos que estão produzindo esse resultado. Como há, como eu disse, um ceticismo grande em relação ao que é o produto potencial da economia, hoje não só a sua taxa de crescimento ao longo do tempo, como o próprio nível do produto potencial diante de evidências de destruição, não é? Ou de desperdício de capitais investidos em projetos que foram implementados nos últimos anos. De fato, é possível que nós tenhamos, apesar de uma contração muito intensa, um hiato do produto bem menor do que o tamanho da contração do PIB, propriamente dito, sugeriria. Mas talvez, não é? Quem sabe, a gente está errado, não é? E esses efeitos dessa contração, essa contração sendo tão grande, tão atípica, não é algo que nós visitemos normalmente para testar que tipos de efeitos e multiplicadores esse negócio tem sobre o funcionamento da economia como um todo e da inflação em particular. Vai que não é? Isso acaba produzindo um rendimento desinflacionário melhor, a inflação surpreende na sua queda e acaba caminhando mais rápido ou mais próxima da meta, e a gente tem aí, vamos dizer assim, pelo menos um benefício que seja desse enorme sacrifício pelo qual a economia está passando, sacrifício no sentido do termo em macroeconomia, de taxa de sacrifício. Não é? Isso não é algo que se possa provar impossível, não é? Mas, como eu mesmo disse, isso será uma surpresa. Não é assim que hoje se enxerga o cenário mais provável para a desinflação. Eu até posso dizer a vocês, eu acredito até que a inflação cederá à fraqueza da economia, ou diante da fraqueza da economia. A questão é se ela cederá de fato o suficiente para que nós acreditemos que ela está convergindo de fato para a meta de 4,5%. E aí é que eu acho que há muito espaço para dúvida. Agora, mesmo que nós tenhamos essa surpresa favorável, não é? E que a inflação quase que acidentalmente, não é? Ou por um efeito surpreendentemente positivo do hiato do produto que possa estar aberto hoje e nos próximos trimestres na economia, que ela caia mais, nós vamos precisar nos compenetrar da necessidade de manter esses ganhos, não é isso? Uma vez que eles tenham acontecido inesperadamente. Não é? Mesmo em relação a isso, não é como se o nosso histórico fosse
plenamente tranquilizador. Não é? Nós já tivemos um episódio em que a inflação até caiu mais do que as pessoas imaginavam que ia cair, em parte porque houve uma contração da economia bastante súbita, mas nós não soubemos, vamos dizer assim, segurar esses efeitos, né? Nós não soubemos manter esses efeitos, e a inflação voltou a acelerar, e é exatamente por isso que, como eu disse, mesmo antes de agora, 1 ou 2 anos atrás, nós já tínhamos aquela situação desafiadora que eu havia descrito. Tá? Desafios, vamos dizer assim, mais amplos de política econômica e em que medida eles são um impedimento ao bom funcionamento da política monetária. Não é? Evidentemente, não é, que qualquer coisa que pudesse ser feita de maneira a melhorar as perspectivas para o produto potencial seriam de grande valia, não é, para a condução da política monetária, assim como para a condução de várias outras políticas, inclusive a política fiscal, que por sua vez também é muito importante para a condução da política monetária. Mas isso passa, não é, por uma agenda que não parece ser de implementação instantânea, passa por recuperação da capacidade, do apetite por investimento, melhoras nos ganhos de produtividade, etc. É uma coisa paulatina que vai acontecer. Então, não parece haver algo, vamos dizer assim, que produza um Big Bang nessa dimensão. Mas se houvesse pelo menos algo que criasse a perspectiva nos agentes econômicos de que esse progresso paulatino vai acontecer, somente esse sinal de que o futuro nos trará condições melhores para a condução das políticas em geral, fiscal e monetária, por conta de um cenário melhor de crescimento, já seria, vamos dizer assim, uma grande ajuda, já antecipadamente, para a condução dessas políticas. A outra é a política fiscal propriamente dita, independente, vamos dizer assim, daquilo que se possa esperar de contribuição de um cenário de crescimento mais animador. E, de fato, o Afonso já descreveu, eu não vou aqui descer a detalhes, mas é uma questão puramente aritmética, não é uma questão de avaliação, de opinião. Nós estamos numa trajetória fiscal claramente insustentável e que, mantida no limite sem correção, vai levar inevitavelmente a um cenário de insolvência do setor público. Isso é inevitável. Não é? Que nós não estejamos já preocupados diuturnamente com a criação de um cenário de insolvência, parece sugerir que nós temos ainda, vamos dizer, a expectativa de que, se não mais cedo, pelo menos mais tarde, algo há de ser feito para evitar que esse cenário se materialize. Mas eu comecei a ver com enorme preocupação que algo que, de novo, não era discutido de forma frequente, não é, entre analistas econômicos, de repente teve, vamos dizer assim, as suas 2 semanas de celebridade, a coisa de mês e pouco atrás, onde começou a falar, não, será que existe problema de solvência, será que haverá dificuldades, não é, na rolagem da dívida pública, etc. São perguntas que tinham sido deixadas no passado, não eram sequer feitas, mas que simplesmente o fato que as pessoas se fazem essa pergunta e se fazem então as perguntas do que aconteceria se de fato isso se tornasse um problema concreto, e o que normalmente as pessoas veem como consequência, o desfecho natural disso, seria, vamos dizer assim, uma onda de, vamos dizer assim, monetização, não é? De estoque de dívida, levando a uma onda maior de inflação. Isso é uma sombra bastante prejudicial, não é? Isso é a condução da política monetária, porque cria o que um evento talvez de baixa probabilidade num horizonte próximo, de probabilidade inquantificável num horizonte mais distante, porque depende do quanto se fará de progresso de fato para corrigir a trajetória da dívida,
Entretanto, é um evento de magnitude potencial gigantesco. É um evento que possa ainda ter baixa probabilidade ou estar distante no tempo, mas que tem uma magnitude muito grande, isso acaba produzindo, vamos dizer assim, um prêmio de risco nas expectativas de inflação que em nada nos ajuda. Não é? Então, assim, são desafios, vamos dizer assim, que acabam se adicionando, não é, aos desafios anteriores. Eu só gostaria de acrescentar mais uma palavrinha, e aí eu encerro, sobre o que precisa ser feito, de fato, para evitar que esses cenários, vamos dizer assim, mais críticos, comecem a se tornar plausíveis, de fato, aos olhos dos agentes econômicos. O desempenho da política fiscal precisa melhorar, e não é melhorar um pouco, precisa melhorar muito, muito. Portanto, nós não devemos nos iludir de que, como o desempenho tem sido muito ruim e tem sido, vamos dizer assim, colocado no preço, para usar uma expressão de mercado, sendo ruim como tem sido, que basta qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que isso já vai nos trazer um grande alívio, uma grande melhora. Qualquer melhora é bem-vinda. Bom, logicamente qualquer melhora é bem-vinda, mas há muitas melhoras que são pequenas demais para, de fato, fazer a diferença e nos tirar de um cenário de potencial insolvência em algum prazo e nos colocar de volta num cenário de confiança em que não haverá insolvência, mesmo num prazo distante. Para usar uma imagem que acho que falará a traumas coletivos nossos, né? Perder de 7-1 ou perder de 7-2 não é muito diferente, não é isso? Então, o ponto não é como se, de novo, qualquer melhora marginal nos produzisse esse grande alívio. Nós vamos precisar, de fato, de uma melhora que seja medida contra as necessidades e não contra simplesmente o desempenho que tivemos no passado. Bom, eu com isso encerro e devolvo, né, ao Rubens para que ele decida quem é que vai ser o próximo. Bem, vamos passar então agora para o Mário Mesquita, por favor. Obrigado, Rubens. Primeiro, eu queria começar agradecendo à Fundação Getúlio Vargas por esse convite gentil e honroso de estar aqui, podendo participar desse seminário para homenagear o José Júlio. Ele ter sido um professor, um exemplo para os economistas brasileiros e esperamos que continue a ser assim por muito, muito tempo. Então, parabéns de novo para o José Júlio. Eu quero usar o meu tempo para oferecer algumas reflexões sobre a política monetária como vem sendo praticada no Brasil e instituições também. Eu organizei essas reflexões em torno de tópicos que eu acredito têm sido do interesse do José Júlio e de todos nós. Em primeiro lugar, eu queria abordar o tema do objetivo da política monetária. No Brasil, isso é regulado desde 1964, pela Lei 4595. A Lei 4595 criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, estabelece basicamente que o Banco Central do Brasil deve fazer as políticas que forem determinadas pelo Conselho Monetário. Então, ele está totalmente subordinado ao CMN por essa lei. E as políticas do Conselho Monetário, por sua vez, têm um grande número de atribuições. Naquela época, o legislador acreditava que a política monetária podia fazer muita coisa. E acho que foi pré-Friedman, pelo menos a pré-divulgação do trabalho do Friedman, que levou os economistas a repensarem o que a política monetária pode fazer. No nosso caso, a política monetária tinha, o Banco Central, as políticas do Banco Central tinham 7 objetivos, nada modestos.
Primeiro, adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia, que é um resquício daquela ideia dos encaixes reais, algo que prevaleceu lá há muito tempo, começo do século passado. Regular o valor interno da moeda e, ao mesmo tempo, regular o valor externo da moeda, que é um desafio grande, né? Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições, zelar pela liquidez e solvência, e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal da dívida pública interna e externa. Quer dizer, esse item 7 é que daria, em princípio, ao Conselho Monetário um poder nunca antes visto, nem naquela época, nem depois, sobre a política econômica do Brasil. É um arcabouço legal ultrapassado. Muitos países, naquela época, tinham arcabouços legais parecidos, tá? Eu me lembro de estudar a lei original do Banco de Israel, por exemplo, era parecida com isso, tinha, se não me engano, até incentivar a imigração para Israel era visto como uma das responsabilidades do Banco de Israel, que é também uma coisa que é difícil a política monetária conseguir, a menos de uma forma bastante indireta, né? Atualmente existe no Congresso uma discussão sobre a autonomia formal do Banco Central. Quer dizer, se é que existe alguma discussão no Congresso que não seja sobre impeachment, mas existe. Tem uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 43, que estabelece mandato para a diretoria do Banco Central, mandatos não coincidentes com um mandato presidencial. Os diretores poderiam continuar sendo demitidos pelo presidente da República, mas só depois de aprovação do Senado, que seria uma trava importante. Essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, não tem ainda um relator apontado. No momento que essa proposta foi lançada, ela suscitou uma discussão sobre o mandato da política monetária. Aqui no Brasil, parece, dada a conjuntura política, que vai ser difícil conseguir a autonomia do Banco Central, autonomia legal ou independência, sem discutir também o mandato, né? E muito frequentemente é feita referência ao mandato do FED, ao chamado mandato dual. Na verdade, o FED tem 3 mandatos, um deles é redundante, que é manter a taxa de juros de longo prazo baixa. Como ele tem que manter a inflação baixa, isso não dá para ter taxa de juros nominal de longo prazo baixa sem inflação baixa. O FED tem focado mais no objetivo de inflação. A própria lei do FED é uma lei antiga, é uma lei dos anos 70, é uma lei ultrapassada, e, na prática, o FED tem autonomia para interpretar essa lei, e ele tem interpretado atribuindo a prioridade à estabilidade monetária. As leis mais recentes são todas elas incorporando os ensinamentos mais recentes da política sobre política monetária, todas elas focam na estabilidade monetária. Ou seja, o mais importante, a coisa mais importante que a política monetária pode oferecer à sociedade é controlar a médio prazo a taxa de inflação, criando com isso um ambiente de estabilidade e previsibilidade que favorece o investimento, permite às pessoas planejar a sua vida melhor. A maioria dos economistas com formação aqui na Fundação Getúlio Vargas, na PUC, vai concordar com essa proposição, que pode ser traduzida de forma mais simples: inflação não compra prosperidade. É incrível, mas parece que essa tese no Brasil, of all places, ainda não é totalmente dominante, né? Então tem propostas de emenda à emenda 43 que visam lidar com o mandato. Uma emenda diz que as decisões de política devem focar na estabilidade monetária, mas também permitir que se conciliem os objetivos gerais da política econômica e de desenvolvimento nacional sem prejuízo da estabilidade monetária. Uma outra emenda de uma parlamentar do partido do governo estabelece o pleno emprego como um dos objetivos da política monetária. Então, voltando a um conceito pré-friedmaniano do que a política monetária pode conseguir, né? A primeira emenda que eu me referi, ela segue um modelo
que tem se tornado dominante na legislação de bancos centrais nos últimos 10, 15 anos, tá? Nos últimos 20 anos. No Reino Unido, por exemplo, a lei do Banco da Inglaterra, que foi introduzida, por sinal, por um partido de esquerda, prevê que o Banco Central deve procurar manter estabilidade monetária e, sujeito a isso, apoiar as políticas econômicas do governo, inclusive quanto ao crescimento e emprego. A lei do Banco de Israel, atualizando, finalmente, sob os auspícios do Stanley Fischer, a lei antiga que eu me referi, a lei do Banco de Israel de 2010, atribui também à política monetária o dever de manter estabilidade de preço, apoiar outras políticas, desde que não prejudique a estabilidade de preços, né? Seguindo o formato, esse formato também é o formato da lei para o Banco Central Europeu. Então, por que esse tema é importante? Ele é importante por um ponto que o Loio falou. A taxa de sacrifício piorou muito. Então, pode ser que a gente descubra que ela não é tão ruim assim, que a desinflação ganhe velocidade e aí nos dê a sensação que está valendo a pena esse sacrifício todo em termos de produto. Ou você tem mudanças institucionais. Você tem uma mudança institucional clara, a aprovação de uma lei de autonomia que priorize a estabilidade monetária. Se o mandato dual tem que ser introduzido na legislação, a prioridade tem que ser sempre dada à estabilidade monetária, tá? Há um risco, obviamente, desse tema ser discutido agora, o momento em que a situação política está tão crispada, né? O histórico brasileiro de discutir legislações econômicas em momentos politicamente tensos não é muito bom, desde a discussão da 4131 em 1962 para cá, mas dada a importância de você tentar melhorar reduzir a taxa de sacrifício, eu acho que é uma discussão muito importante nesse momento, tá? Há uma discussão sobre o mandato dual para a política monetária, não há um debate mais sobre o mandato dual para o Banco Central, né? Além do objetivo de zelar pela estabilidade macroeconômica, cabe ao Banco Central do Brasil e a vários outros zelar pela estabilidade financeira. Aliás, durante muito tempo, o Banco Central nem tinha política monetária, tínhamos hiperinflação, e a única coisa, de fato, que ele conseguia fazer era zelar pela estabilidade financeira. Esse aspecto da legislação não demanda alterações tão profundas assim, né? Era moda nos países maduros separar Banco Central, atividade de supervisão de atividade de política monetária. E veio a crise e a nossa piada para os nossos colegas lá, we are so backward that we are the future, né? A gente está tão atrás que o futuro acabou vindo na nossa direção, né? Então, acho que o movimento mais emblemático nesse sentido foi a criação da FSA no Reino Unido, né, separando a atividade, desmembrando a área de supervisão do Banco da Inglaterra e alocando ela numa instituição à parte, com a ideia de minimizar o conflito entre os objetivos de estabilidade macro e o objetivo de estabilidade financeira, que pode, eventualmente, acontecer dentro de um banco central, tá? Isso evitaria, na visão do legislador, que um BC com responsabilidade pela estabilidade financeira deixe de reagir adequadamente a pressões inflacionárias com vistas em preocupações que ele pode ter a respeito da saúde do sistema, da saúde de um ou outro banco sistemicamente relevante, por exemplo. Esse risco seria conhecido pelos agentes ex-ante, o que poderia piorar as expectativas, o trade-off, etc., né? Havia também uma ideia muito forte que a especialização gera ganho de eficiência. Uma instituição focada exclusivamente em supervisão teria mais eficiência do que uma instituição com atribuições mais amplas, né? O custo é que Banco Central nasceu para ser emprestador de última instância, né, para ser banco para os bancos. Então, seguiu no modelo inglês sendo emprestador de última instância. Então, para isso ele precisa ter informação, né, informação sobre o sistema, informação sobre o estado dos bancos, né. Em geral, onde houve essa separação, houve também o estabelecimento de diversas instâncias de troca de informação, memorandos de entendimento, etc. Mas esse foi um debate que foi resolvido de forma
bem nítida pela crise, né? Foi resolvido empiricamente, the hard way, em 2008, né? As trocas de informação se mostraram insuficientes, inadequadas, alguns bancos centrais tinham uma visão sistêmica limitada, o que prejudicou a prevenção e atrapalhou o combate à crise. Como a gente sabe, em 2012 a FSA foi abolida e as atividades de supervisão voltaram para o Banco da Inglaterra. Bom, então você tem essa situação de uma composição heterogênea dentro da diretoria do Banco Central do Brasil, dentro da diretoria do Comitê de Política Monetária. Você tem lá dentro o Banco Central, quem trabalhou lá sabe disso, é basicamente dividido em uma área macro e uma área micro, uma área de estabilidade monetária e uma área de supervisão e fiscalização, né? Poderia ser argumentado que você tem diretores que têm como prioridade número 1 fazer com que a inflação, perseguir o objetivo macro, estabilidade monetária, e outros se preocupam mais, porque é a sua alçada principal, com a supervisão e com a rigidez do sistema, embora todos os dois tenham essas obrigações, essas responsabilidades em altíssima consideração, tá? Uma forma de evitar institucionalmente, de administrar institucionalmente esse conflito, uma forma simples, estabelecendo um rodízio dentro da votação do Copom, no sistema de votação, em que preserve para as reuniões do Comitê de Política Monetária uma maioria para aqueles diretores cujo trabalho é focado na estabilidade monetária, sem prescindir da contribuição dos outros, mas com direito a voto, com rodízio para os diretores que não focam nisso no dia a dia. Simetricamente, no Comitê de Estabilidade Financeira, que foi uma ideia feliz da atual diretoria do Banco Central, foi criado em 2011, tá? Também haveria um predomínio nas questões de voto, né, nos diretores dessa área. Enfim, é só uma sugestão para institucionalmente resolver um conflito que ele deve existir. Assim, é impossível, hoje em dia, você pensar, ou é impossível não, mas eu acho que é inadequado você pensar num Banco Central que não tenha a responsabilidade prudencial e que não tenha o máximo de informação possível sobre o estado do sistema, tá? O Banco Central, dentro dessa responsabilidade pela estabilidade macro e financeira, adquiriu, a partir de 2004, um volume importante de reservas internacionais. Elas chegam atualmente a 20% do PIB. É sabido que esse colchão tem um custo de carregamento, mas ele é um mecanismo crucial de mitigação de crises, nos serviu muito bem em 2008, 2009, e mais recentemente a gente pode imaginar o que seria do Prêmio de Risco Brasil sem esse colchão de reservas, né? Uma evidência da crise de 2008, 2009, que naquela época discutia-se no ambiente dos bancos centrais se eles não poderiam ter que se tornar financiadores do comércio exterior, dada a situação dos grandes bancos internacionais, situação difícil pela qual eles passavam. Então, a reserva ela é sempre cara e tal coisa, quando você começa a usar, ela parece que é pequena, né? Então, é um pilar importante aí da rigidez da nossa economia. Tem um problema, contudo. As reservas dão uma ilusão de riqueza, 370 bilhões de dólares, né? E despertam frequentemente olhares cobiçosos, né? As reservas, volta e meia, são objeto de atenção por parte de gestores públicos e políticos em busca de saídas rápidas para certos problemas, né? Quem viveu no Banco Central na época das reservas um pouco mais abundantes, que é totalmente, aliás, atípica na história do nosso Banco Central e do nosso país, sabe disso, sabe do que eu estou falando. As propostas que já surgiram são sempre tiveram propostas bastante interessantes e curiosas, né? Atualmente circula uma proposta para reduzir a dívida bruta, fazendo uma operação com os swaps, tá? Eu acho que essa ideia de você tirar swaps, vender dívida, tirar compromissada,
vender reserva e tirar compromissada, é uma proposta que tem o seu interesse como o acabamento da catedral. A fundação é o superávit primário, é gerar superávites primários suficiente para estabilizar a dívida. Uma vez que você tenha chegado lá, você pode fazer esse tipo de operação, né? Só que, além dessa ideia, tem a ideia de você, de fato, usar as reservas para financiar, inclusive, construções aqui dentro do Brasil, que é mais uma contribuição aí que a heterodoxia nos dá para o anedotário da política econômica brasileira, né? Não surpreende nesse sentido, mas merece todo o nosso apoio a reação sinalizada pela autoridade monetária, que com certeza é plenamente apoiada pela equipe técnica do Banco Central, de resistir a qualquer tentativa de colocar os interesses conjunturais acima das maiores responsabilidades do Banco Central para com a sociedade, tá? Com isso eu termino a minha fala. Obrigado. Rodrigo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Renovo também os parabéns ao José Júlio, uma referência para todos nós que trabalhamos e atuamos nesse campo de política monetária no Brasil. É um prazer e uma honra poder participar aqui da sua festa. Caminhando para a minha contribuição a esse painel, acho que o maior desafio atual neste momento é falar alguma coisa nova no seminário, no painel Desafios Atuais da Política Monetária no Brasil, depois de tudo que já foi dito aqui pelos meus colegas. Mas, enfim, o que eu gostaria, eu resolvi fazer, eu antecipava essa situação e resolvi, então, fazer um approach um pouco diferente, usar mais uma base de dados e tentar extrair, fazer um diagnóstico recente de que em ponto nós estamos do nosso regime de metas de inflação e tentar, dentro desse arcabouço, dimensionar um pouco os desafios que nós temos à frente no uso do regime de metas de inflação. Logicamente, o maior desafio que nós temos pela frente reside na questão fiscal, né? Eu acho que o diagnóstico que o Afonso teceu anteriormente, que o professor Pastore falou mais cedo, certamente, se nós não tivermos um reancoramento na parte fiscal, há pouco a se discutir sobre eficácia de política monetária. Então, fica difícil entrar em debates mais específicos sobre a questão da condução da política monetária sem a questão da ancoragem fiscal. Então, eu vou usar o segundo cenário que o Afonso, da tipificação que ele colocou, assumindo que haja um reancoramento fiscal, que tipo de desafios que a gente pode esperar para a política monetária? Muito provavelmente eu concordo com ele que isso só teria condições de acontecer diante de uma mudança da condução do país nesse momento. Mas, enfim, dentro desse contexto, qual o impacto, que é interessante começar a discussão na dimensionamento do impacto do enfraquecimento do regime de metas de inflação, qual o impacto da inflação persistentemente acima do valor central da meta sobre expectativas. O que a gente vê aqui, o Loio mencionou bem que teve um ano, eu não fui até mais para trás, porque tinha um salto muito grande, o gráfico ficava menos interessante de mostrar. Mas, enfim, nós tivemos um ano, que foi basicamente esse ano aqui, onde a inflação andou abaixo da meta, no centro da meta e para baixo, e depois ele basicamente vem andando significativamente. O que a gente observa aqui é que a última vez que a inflação esteve próxima ao centro da meta foi em meados de 2010, o último ano onde cumpriu próximo à meta foi 2009. De lá para cá ela sistematicamente flutuou no intervalo superior e, mais recentemente, como sabemos bem, ela superou o teto da meta. Isso aqui tem um impacto significativo sobre a eficácia do regime de metas, mas eu acho que o aspecto mais importante é um aspecto que foi mencionado tanto pelo Loio como mais brevemente pelo Mário, na ideia onde, basicamente, a taxa de sacrifício piorou bastante. Ou seja, o custo de desinflação, nesse momento, a partir do momento, piorou bastante no sentido de que a perda de produto, o aumento de desemprego que você tem que ter para cada ganho de 1 ponto de inflação ficou mais baixo. Isso é muito claro nas estimativas do Focus. Eu vou utilizar aqui bastante dos dados do Focus. IPCA 2015-2006, a inflação e a taxa de crescimento. O que é interessante desse gráfico não é muito essa parte final, que todos já sabemos, mas o que a gente talvez tenha esquecido é onde nós estávamos em 2011, onde
né, parecia um nirvana naquele momento, onde esperávamos que a inflação ia ser 4,5% no médio e longo prazo, e esperávamos que o crescimento também seria dessa ordem de magnitude, e dá uma ideia da deterioração que nós tivemos nesse período. Certamente com um impacto bastante significativo sobre a eficácia do regime. O que a gente repara também nesse contexto é que essa evidência da piora da relação inflação-produto se estende ao médio prazo. Então, não se trata somente o gráfico anterior de 2016, mas quando nós olhamos para o número de 2017 e 2018, há uma contínua redução da perspectiva de crescimento, poderia ter colocado aqui a perspectiva de emprego, desemprego subindo também, e uma desinflação muito pequena. Uma tensão do tamanho da recessão que nós tivemos acumulada desde 2014 para cá, e, no entanto, o tamanho da desinflação passa a ser muito pequeno. Um terceiro elemento interessante aqui de se observar é, enfim, o enfraquecimento da ancoragem de expectativas. Em geral, há muito mais foco no nível da inflação, ou seja, muito mais nessa linha branca de 2016 ou na linha central de 2017, que é a mediana das expectativas de inflação. Aqui ela gradualmente vai se deteriorando além do centro da meta, mas o que é interessante também pensar em termos de eficácia do sistema de ancoragem como polo atrator de expectativas à frente é a dispersão de expectativas. Logicamente, um regime que está muito mais enfraquecido, a dispersão das estimativas à frente tende a subir bastante. E é exatamente isso que a gente observa nas estimativas, onde eu coloco na linha de baixo a menor previsão entre os mais de 100 analistas que submetem suas previsões semanalmente ao Banco Central e a maior delas. A gente observa uma subida significativa, o topo que durante muito tempo, enfim, até meados de 2015, ninguém tinha coragem de colocar um número mais alto do que 6,5, existia um pouco a perspectiva que não, tudo bem, o 4,5 não parece ser o objetivo, mas de 6,5 o governo vai fazer alguma coisa, o Banco Central vai fazer alguma coisa para deixar passar. E aí o que a gente observa de meados do ano passado para cá é que mesmo 6,5 houve um rompimento significativo. Pode falar um impacto mais de curto prazo, 2016, mas 2017 também é a mesma coisa, né? Então a gente observa que ele andou também em 6,5, houve um breve reancoramento aqui de expectativas de médio prazo, que o Loio também fez menção, e em algum momento, no terceiro trimestre do ano que vem, na verdade, ele dá uma descolada bastante significativa. Então, o que é importante aqui pensar, de novo, é que não pensar somente na dimensão da mediana das projeções, mas exatamente como é que estão a dispersão dessas projeções. E aí, é interessante, o Banco Central disponibiliza isso uma vez por mês também, esses dados estão disponíveis na base, que é a distribuição da frequência das expectativas de mercado. Esse gráfico aqui também é bastante interessante, eu coloquei tanto para 2016 para 2017, e basicamente o Banco Central sempre coloca 3 distribuições de frequências para que nós comparemos ao longo do tempo como é que ele se comporta. E aí o que a gente observa aqui? A primeira é agosto de 2015, a segunda é novembro de 2015 e a mais recente de março de 2016. O que é curioso aqui é o deslocamento do centro da projeção, enfim, central certamente ela vai se deslocando. O comentário curioso é que houve um grande deslocamento entre agosto e novembro. Aqui provavelmente reflete exatamente toda a perspectiva de desancoragem fiscal que você teve nesse período, um grande choque e um choque de câmbio. Mas houve um outro movimento bastante significativo também de novembro para cá. E a pergunta é um pouco o que aconteceu de novembro para cá. Mas antes de responder para isso, se reflete também das expectativas de médio prazo, 2017, onde se deslocando para a direita. Mas o outro elemento interessante também, se nós pensarmos no quesito dispersão, é ver como as caudas passaram a ficar bem mais gordas, né, bem mais fat tails. Então, as caudas, isso mostrando exatamente a perda de eficácia, mesmo de um valor central, em coordenar as expectativas para frente. E, mais uma vez, a gente repara que, na mais recente, de março, em particular, na de 2017, essa é a mais curiosa de todas, porque você repara que aí sim a distribuição fica muito mais dispersa. Ela é realmente capturada exatamente na previsão máxima que a gente viu no gráfico anterior, mas nesse aqui, em particular, a perspectiva de desancoragem na medida que surge a discussão sobre a dominância fiscal. Então, ela ainda é minoritária, ainda é pequena. Aparentemente, os analistas ainda concordam com o Afonso, que há evidências de enfraquecimento da eficácia da política monetária por expectativas adversas na parte fiscal, mas ainda não há evidências concretas de que você está lá. Então, é basicamente isso, mas começa a surgir aqui e ali essa percepção. Um outro elemento curioso também, e aí diz respeito à condução do Banco Central, e que responde um pouco como é que a gente teve aquela última mexida de novembro para março.
nós fizemos uma outra maneira de olhar isso, que é qual o impacto dos choques que você tem ao longo do tempo sobre as expectativas de médio prazo. Então, o que são essas duas linhas? A linha branca, basicamente, reflete o desvio padrão do Focus no ano seguinte, e o T+3 reflete 2 anos à frente. Exatamente para a gente ter uma ideia de qual o impacto que isso tem no médio prazo. E aí é muito curioso, porque a gente observa exatamente como, numa época em que o regime de metas de inflação vinha se fortalecendo entendido como uma expectativa que basicamente coordena as expectativas à frente. Havia uma queda importante de dispersão das estimativas, mesmo de médio prazo. E aí, ao longo de 2011, elas começam a subir. Tem um elemento marcante, que eu acho que todos sabemos aqui, os eventos que aconteceram em setembro de 2011, uma mudança bastante brusca da condução da política monetária, e há um grande choque ali, e ele realmente dá um salto significativo. Então, esse é o primeiro elemento que é curioso, é que esses choques, não só eles são importantes, mas eles têm uma persistência significativa. Então, tomou muito tempo para que a gente conseguisse voltar, quase em 2015, aos patamares que nós tínhamos de coordenação pré o choque de 2011. E aí acontecem duas coisas interessantes. A primeira é o anúncio do déficit primário em setembro de 2015, que aparece de uma maneira muito clara na ampliação das expectativas de inflação. E aí o mais curioso, que talvez explique exatamente a diferença de novembro para março, é que essa medida dá uma métrica significativa na surpresa da manutenção de juros em janeiro. E aí é curioso porque aqui há uma discussão sobre se foi a decisão em si ou foi a forma como ela foi feita. Mas o resultado daquele evento foi basicamente um evento onde a percepção é que houve o ponto mais alto que a gente tem noção aqui nos últimos quase 10 anos de desvio padrão para frente. Então, para mim, essa é uma métrica relevante da contínua deterioração e como ações, tanto de natureza de política fiscal, mas também da condução da política monetária, num elemento crucial que o Fernando Holanda colocou mais cedo, sobre gestão de expectativas, na verdade, na condução da política monetária, acabam tendo um impacto de enfraquecimento adicional do sistema de metas. O enfraquecimento, logicamente, é parte da história do aumento da taxa de sacrifício. Né? Eu gostaria de pular aqui só ir para esse gráfico aqui e mostrar que isso se reflete também no enfraquecimento do regime macro em geral e da ancoragem de expectativas, logicamente tem um impacto significativo no prêmio de risco de inflação. Então, aqui eu trouxe uma métrica mais de mercado, de expectativas de mercado, e que mostram exatamente o teto da banda e o salto significativo que você tem nas perspectivas de inflação implícita no mercado. Aqui, logicamente, as projeções são muito acima daquelas projeções que nós, economistas, temos, refletindo exatamente, talvez, prêmios de liquidez nesse mercado. Esse mercado sempre é referido como um mercado que tem alguns problemas de você extrair de lá exatamente uma projeção de inflação. Há prêmios de liquidez, há prêmios... mas, no meu entender, uma parte importante disso vem do prêmio de risco de inflação. Para mim, o aspecto mais interessante desse gráfico aqui é que você, durante muito tempo, apesar de todos esses problemas de liquidez associados a esse mercado, o mercado parecia respeitar o teto da inflação. Então, o mercado não estava tradando perto de 4,5 e colocando um prêmio de 4,5, mas ele basicamente sempre respeitava o teto de 6,5. Eu lembro de ter feito referência aqui no seminário um ano atrás, da dificuldade que eu tinha naquele momento de convencer os meus traders a comprar a inflação implícita 6,2. Falaram, não, 6,2 não compra porque o teto máximo é 6,5. Bom, chegou setembro e estava todo mundo comprando, achando 6,2 baratíssimo. Então, é esse grande salto. E aqui, de novo, mostra exatamente o impacto no mercado do primeiro salto lá de setembro, tá? E uma segunda deterioração, que é basicamente associado à troca de comando na Fazenda, e esse grande último salto aqui, na verdade, vem da decisão de política monetária que a gente já viu, já comentou recentemente. O que é interessante notar aqui, como parte da história dos desafios à frente, né, é que mesmo com essa euforia dos últimos 10 dias que tem contaminado os preços de mercado, com a perspectiva de uma mudança de governo, as expectativas de inflação implícita ainda se situam muito mais próximo a 7,5. De novo, elas não são uma boa projeção da inflação à frente, mas elas estão muito acima daquilo que é o teto da banda. Então, a gente está muito longe de voltar a ter uma ancoragem significativa. E o próximo gráfico é curioso, interessante. Ops, fuma demais.
porque esse aqui sim, aqueles lá eles dão a perspectiva de inflação implícita em cada bond até longo, né? Aqui a gente tirou de cada bond, me dá a expectativa de inflação até agosto de 2018, que é quando matura esse bond, essa NTN-B lá, e tem uma seguinte que é de 18 a 20. Esse 18 a 20 é interessante porque, para mim, é uma mensuração de qual é a inflação legado do governo Dilma. Assuma que o governo Dilma vai até o final de 2018, o que o mercado precifica como seria uma inflação nos 2 anos seguintes ao governo que tem aqui, onde, presumivelmente, do ponto de vista dos mercados, você poderia ter aqui uma probabilidade de mudança de governo e as coisas voltarem a estarem reancoradas. Ainda assim, ela acompanha, logicamente, a mais perto, mas a gente observa que depois do grande choque lá do terceiro trimestre do ano que vem, passado, a mais curta ficava bem mais alta e a mais longa mais para baixo. Ou seja, a perspectiva de que no governo Dilma vai passar e depois tudo vai se ajeitar. Como se a estrutura a termo da inflação implícita tivesse ficado mais inclinada. E aí, no período mais recente, quando você começa a discutir dominância fiscal, a curva, basicamente, ela volta a fletear significativamente, e a gente observa aqui como essas duas inflações têm andado bastante próximas. Ou seja, percebe-se aqui, de novo, um enfraquecimento significativo, não só das expectativas de ancoragem de inflação, mas também do regime macro percebido por esses preços, né? Mas eu gostaria de voltar aqui e discutir um pouco à frente, né? Enfim, olhando à frente, eu acho que o desafio passa a ser, imaginemos então que, trabalhando como bons economistas, vamos assumir que houve uma mudança de governo, né? Partindo dessa hipótese, né, qual o tamanho do desafio que nós temos à frente e como a política monetária deveria ser calibrada, levando alguns aspectos específicos do legado desse enfraquecimento do regime de metas que a gente viu recentemente. Utilizando modelos de vetores autorregressivos, que são um modelo alternativo ao modelo de pequeno porte que o Banco Central utiliza, a Amanda Santos, nossa economista que cuida dessa parte de modelagem, ela replicou os 4 modelos ditos pelo Banco Central e basicamente o que a gente observa é uma trajetória de inflação significativa olhando à frente, quer dizer, relativamente aos 10,8 de 2016, nós teríamos, por essa métrica, uma inflação de 7,5%, na média, entre os 4 modelos, 7,5% em 2016 e 6,3% em 2017. E aí o que chama a atenção aqui é que, num ambiente onde você tem essa desinflação, mas, de novo, aqui, já tirando os prêmios de liquidez do mercado de inflação implícita, você continua nessas métricas acima do teto da banda. Então, o desafio que você tem nesse momento é exatamente, ainda que vá tudo bem, como é que o meu primeiro ponto eu coloco a inflação de volta dentro do intervalo de tolerância. Repare-se, lembre-se bem que em 2017 houve uma mudança do teto, e o teto novo é 6%. Portanto, mesmo por essa projeção, você estaria aqui. O curioso da história é que a política monetária, no entanto, vem sendo conduzida levando principalmente em consideração os modelos de pequeno porte do Banco Central. E o modelo de pequeno porte do Banco Central, na hora que você coloca exatamente as mesmas hipóteses, ele basicamente te dá, por algumas características específicas que eu vou discutir daqui a pouco, projeções mais otimistas. Então, por esse modelo, você estaria falando, na projeção de 2000, no relatório de inflação publicado no final do ano passado, estaria em 6,2 e 4,8 para 2017, do cenário de referência, cenário de mercado 6,3, 4,9. Nós atualizamos com a data de corte da semana passada, portanto, um câmbio já aqui mais próximo, um pouco abaixo de 3,70. A previsão cai um pouco, mas é pouco, porque tem alguns outros elementos que levam a projeção, mas 6 e 4,8. Então, e aqui nesse cenário, 6,5 e 5. Então, é esse cenário e essa que já tem levado uma certa animação do mercado com a ideia de que será possível promover uma flexibilização monetária dentro em breve. O problema de você fazer isso, e precisa ser levado em consideração, é que o modelo tem subestimado sistematicamente a inflação 12 a 18 meses à frente durante o governo Dilma. É possível dizer, bom, talvez nós tenhamos subestimado as hipóteses do câmbio de administrados, alguns variáveis que você coloca como inputs do modelo, e isso é que tem elevado a isso aqui. Não foi um problema do modelo, mas ele subestimou bastante, né? E aí, quando a gente vai e fala, bom, não é somente uma questão do cenário de referência, mas é um cenário de mercado, o mesmo acontece. Isso aqui sugeriria que, de alguma maneira, seria importante que a política monetária, no processo de tomada de decisão, levasse em consideração o risco
de que o modelo esteja sistematicamente, ou seja, tenha um viés sistemático que está basicamente subestimando a inflação à frente. Isso deveria ser considerado, por exemplo, no balanço de riscos, quando você distribui à frente a sua projeção na tomada de decisão. Uma outra maneira de pensar sobre o assunto é levar em consideração o que o Fernando Holanda falou mais cedo. Se estiver em Roma, faça como os romanos. Né? Quando o regime muda, possivelmente os parâmetros tenham mudado. Então, eu utilizei aqui algumas estimativas feitas pelo Marcelo Ferman. O Marcelo é um economista que fez PhD na LSI, voltou, trabalhou com a gente durante os 3 anos lá na Biuna e fez a Parsitas investimento dele 1 ano e meio atrás. Mas ele continuou muito próximo da casa e eu achei essas estimativas interessantes que ele produziu, resolvi trazer para vocês aqui hoje. De novo, tentando me diferenciar aqui dos meus panelistas. Mas, enfim, o que é curioso disso aqui? Ele fez um estudo de inércia inflacionária no pré e no pós-Dilma. O que é isso? Isso aqui é basicamente uma curva de Phillips que leva em consideração a inflação medida pelo IPCA livres, levando em consideração 4 canais básicos, né? Expectativa de inflação, inércia, câmbio com CRB, com commodities, e a parte do hiato do produto. E ele fez a mesma equação, basicamente levando em consideração o período aqui, que vai de 2002 a basicamente 2010, e fez a mesma projeção indo de 2011, do primeiro trimestre, a 2015. Tá? O C1 é basicamente o coeficiente de expectativas de mercado e o C2 o de inércia. E a gente nota a diferença entre os dois, onde há uma queda no coeficiente de expectativas de mercado e um aumento do coeficiente de inércia. Logicamente, é possível discutir a especificidade do modelo, quão robusto é esse modelo, etc., mas não deixa de ser um resultado interessante. Da discussão, ele evoluiu e fez um outro exercício. A gente pediu fazer, em vez de fazer esses 2 períodos, por que a gente não faz um rolling regression? Então, a gente basicamente fez uma evidência de rolling regression com janelas de 5 anos e viu como é que cada um desses coeficientes evoluíam ao longo do tempo. E é muito curioso isso, que a gente observa exatamente como nesse período aqui, que é o governo Dilma, há uma queda significativa do coeficiente relativamente à média de todo o período. Ou seja, isso basicamente mostra empiricamente que aquela percepção que todos nós temos, que o canal de expectativas está ficando menos importante. Outra percepção grande é que o coeficiente de inércia, por outro lado, está subindo. E aí, no período mais recente, que é todos os 5 anos, ele é bem mais alto do que é a média nesse período. Da mesma maneira, quando a gente olha o coeficiente do hiato do produto, ele está caindo. O que basicamente quer dizer que o hiato está ficando menos importante. Ele está capturando exatamente esse fenômeno que a gente está discutindo sobre uma taxa de sacrifício que está ficando mais alta. E, por outro lado, o efeito de câmbio, mais commodity, está subindo. Ou seja, o que aconteceu nesse período onde a gente discutiu o enfraquecimento é um ambiente onde os canais de expectativa e hiato ficaram menos importantes e o canal de inércia e o canal do câmbio ficaram mais importantes. Então, esse é exatamente o desafio grande que, no cenário positivo, nós teremos de como reverter uma situação como essa. E aí, do ponto de vista da condução da política monetária, o que é curioso é que quando você faz a projeção com uma amostra menor do que o período todo, mas a mais recente, a projeção de inflação é muito mais alta. E aí, basicamente, quando você faz para os preços livres, ela é em torno de 0,9% a 1,2% mais alta, o que se traduz, na hora que você coloca para o IPCA cheio, em números alguma coisa entre 0,6% a 0,8% mais alta. O que, se você colocar no modelo de pequeno porte, aproxima muito mais dos modelos de vetores autorregressivos. Então, isso sugere cautela com as projeções e com o modelo de pequeno porte utilizado na amostra como um todo e que, no mínimo, deveria ser utilizado como um viés para levantar um pouco mais de cautela, ou pelo menos ser incluído no balanço de riscos, quando se faz uma avaliação à frente utilizando esse instrumento, que é um instrumento muito bom, de passagem, um instrumento que foi muito útil durante muito tempo e que, logicamente, ele merece ser utilizado da maneira apropriada e cuidado. Um outro elemento interessante é uma parte do reflexo, que eu estou terminando, chegando aqui ao final. Será que o que aconteceu também foi parte do discurso do Banco Central, da maneira como a política monetária geriu expectativas nesse momento? E aí é muito curioso, porque houve, de fato, uma ênfase muito maior em expectativas que parecem mais adaptativas do que na crença de que expectativas reagem a estímulos de política, em particular de política monetária. Observações disso, por exemplo, esse período aqui, nós extraímos um excerto do parágrafo 27 do comunicado da decisão política monetária do Banco Central, que foi publicado em outubro de 2011. Tá? Esse excerto ele ficou com pequenas modificações nas atas dos comitês por 8 reuniões até agosto de 2012.
O que ele dizia exatamente? O Copom reafirma sua visão de que a inflação acumulada em 12 meses alcançou o pico no último trimestre, bem como de que a mesma começa a recuar no trimestre corrente e, assim, se deslocar na direção de trajetória de meta. E aí vem a parte interessante. O comitê avalia que, por si só, essa inversão de tendência contribuirá para melhorar as expectativas dos agentes econômicos, em especial dos formadores de preço, sobre a dinâmica de inflação dos próximos trimestres. É exatamente a caracterização de que a inflação corrente, na hora que ela começar a cair, ela vai trazer a expectativa de inflação para baixo. Então, é uma percepção, ela ficou durante muito tempo, a gente repara aqui por 8 reuniões na ata do comitê. Felizmente, acho que o Copom deve ter se notado de que isso não poderia ser, no mínimo, curiosa, essa frase, porque ela sumiu. Ainda bem que ela sumiu, porque senão no ano passado ela teria que ler ao contrário, né? Se vale para baixo, vale para cima. Como é que ela leria aqui? O Copom reafirma sua visão de que a inflação acumulada em 12 meses alcançou o vale no último trimestre, bem como começa a subir no trimestre corrente, e assim se deslocar além da trajetória de metas. E o comitê avalia que, por si só, essa inversão de tendência contribuirá para piorar as expectativas dos agentes econômicos, em especial dos formadores de preço sobre a inflação nos trimestres. Então, de novo, tem um elemento aqui importante de que tipo de sinalização e que tipo de expectativas você está trabalhando nesse momento. Um outro exercício curioso, que talvez aqui seja o reflexo da ênfase em expectativas adaptativas, mas talvez seja uma pouca ênfase em expectativas, em geral. Né? À medida que você tem uma pouca ênfase em expectativas, não é de se surpreender que, basicamente, o coeficiente de expectativas está perdendo força. Né? E aqui a gente fez um exercício diferente. A gente pegou as últimas 6 atas de reuniões do Copom, e pegamos a sessão de implementação de política monetária, que é a sessão crucial do documento, e fizemos uma nuvem de palavras. E a gente começou a procurar onde estava a palavra expectativas. Alguém achou aí? Mas ela está aqui. Então, aqui, logicamente, isso aqui não é uma picuinha de medir quantas vezes expectativas, claramente não é isso. Né? Aqui é a natureza do exercício, só para enfatizar a ideia de que o que tem sido consistente aqui é que a maneira como você gera expectativas e o peso que você dá a cada um dos elementos tem também um impacto importante dentro dos vários desafios que a gente tem enfrentado aqui. Né? E acho que isso aqui é consistente, esses 2 exemplos que eu dei mais recente, com a observação que a gente viu que os rolling regressions estão mostrando exatamente que você está perdendo força no coeficiente de expectativas e ganhando força no coeficiente de inércia. Está perdendo força no hiato do produto e ganhando força, basicamente, no pass-through. Então, esse desafio, olhando para frente, é um desafio grande que, mesmo num cenário positivo, você vai enfrentar para conseguir trazer a inflação de volta, não é nem para o centro da meta, mas abaixo do topo da meta. Eu menciono isso em particular, de novo, parece haver, logicamente, no Brasil, dada a situação e o tamanho da recessão que nós estamos enfrentando, uma certa ansiedade por um processo de flexibilização monetária. Pelo menos no mercado isso é muito claro e muito óbvio, em vários meios políticos também. A administração desse potencial janela que se abre à frente vai ser crucial, e a desmobilização prematura da política monetária nesse contexto, na verdade, pode acabar resultando num custo ainda muito grande de desinflação. Como provavelmente a gente tem um processo de fadiga de ajuste, o resultado final de uma desmobilização prematura seria níveis de inflação no final desse processo todo ainda muito altos. E aí fica muito mais difícil conseguir trazer para baixo. É o meu comentário. Obrigado. Jazuli, mais uma vez, parabéns. Bem, a meu ver, voltando aqui ao meu filme do James Dean, de 1955, Juventude Transviada, eu acho que houve um consenso na mesa, se eu não estou errado, de que, embora a trajetória dos 2 carros seja uma trajetória perigosa, prevê-se que a nossa sociedade é madura o suficiente para tomar as medidas certas, ainda que bem próximo do ponto de perigo, mas certamente há um consenso de que há uma dificuldade crescente, mas nós não estamos e nós não vamos permitir que haja aquele desastre que aparece no filme. Portanto, eu fico muito contente de ouvir os colegas que são especialistas, que manifestam, pelo que eu entendo, a sua preocupação, que todos nós temos, com a qual eu compartilho, mas
é uma preocupação que certamente deverá gerar um caminho palatável, um caminho adequado. Bem, eu falei que eu abriria a palavra para perguntas, e assim o farei, com grandes restrições. Por quê? Porque a mais importante parte do nosso painel será o discurso final que o nosso homenageado Zé Júlio fará para todos nós. E, portanto, as restrições são as seguintes: abriremos para 2 perguntas, sob forma de sentenças, não de parágrafos imensos, mediante a identificação, se é que alguém assim pretende se expressar. Pois não. Boa tarde, Eduardo Pactual. Parabéns pelos painéis aí, todos muito bons. Pergunta bem rápida, aproveitando os especialistas aí, quais são as reflexões que eles têm a respeito da remuneração das reservas bancárias como novo instrumento de política monetária, como aparentemente vai ser proposto no curto prazo? Obrigado. Próxima. Fernando. Fernando Radba, ex-aluno da EPGE. Até que ponto o desafio da política fiscal, na realidade, não é um grande vamos inflacionar tudo e depois vai vir um plano real, porque já deu certo uma vez, vamos fazer de novo, talvez um pouco mais difícil. Queria entender um pouco até que ponto essa equipe que está aí não flerta com essa ideia de que a inflação é parte da solução e não parte do problema. Obrigado. Sobre reservas bancárias remuneradas, certamente é mais um instrumento na gestão de liquidez. Vários outros bancos centrais utilizam nisso e é sempre bom e importante para o gestor de política monetária, em particular o diretor de política monetária que tem essa função, ter mais instrumentos à mão. A questão importante, no entanto, é se é o momento de fazer isso, e segunda questão, por que está sendo feito isso? Quer dizer, a questão não parece, no momento, do ponto de vista, parece haver outras prioridades, e implementá-lo nesse momento pode parecer que você está querendo, na verdade, atingir outros objetivos do que aquele que seria dotar o Banco Central de mais um instrumento de gestão de liquidez. Qual seria esse objetivo? Que é exatamente a questão de você ter algum impacto significativo do ponto de vista do volume de reservas, do volume da dívida bruta e do impacto que as compromissadas têm naquilo lá. Então, não me parece ser o momento de fazer isso. Acho que o problema grande que o Brasil tem nesse momento não é um problema de natureza contábil, se a compromissada está contabilizada como uma operação ativa ou uma operação passiva do Banco Central do Brasil, e sim problemas de natureza muito mais complexas. Então, esperaria que mais esforço fosse gastado em outras medidas muito mais urgentes ao país nesse momento do que essa. Obrigado. Tem a pergunta do Radba. Tem a segunda pergunta em relação à estratégia, né, de política econômica que poderia estar por trás da perda de controle sobre a gestão de curto prazo. É muito difícil imaginar, né, mesmo no atual contexto, que isso seja uma decisão consciente, né? No episódio que precede o Plano Real, nos 15 ou 20 anos antes do Plano Real, você saiu de uma inflação baixa de 2 dígitos para taxas de inflação de 3.000% ao ano, né? É um período muito longo, de muita deterioração, deixa marcas muito profundas na sociedade. É difícil imaginar que isso seja uma estratégia consciente de política, né? Provavelmente quem tente adotar isso como uma estratégia consciente de política vai acabar desaparecendo do cenário político com uma velocidade muito rápida, né? Não faz nenhum sentido, tá? Muito bem. Bem, eu gostaria de agradecer aos membros do painel, o Afonso, o Eduardo, o Mário